Olá pessoal, e hoje eu quero falar um pouco sobre a influência da língua vêneta no nosso português aqui da Serra Gaúcha, e não só aqui na Serra Gaúcha, provavelmente em várias outras regiões aqui dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou seja, onde estiverem esses descendentes e ascendentes de Vêneto, haverá sim influência de Vêneto dentro do seu português. Não é só o português que influencia o vêneto, né? Que ele entra dentro da língua vêneta aqui, mas é normal isso, o confronto, né, entre duas línguas, né? Quando uma população de uma língua diferente vai e se muda para um outro lugar, ela inevitavelmente acaba usando algumas referências da língua do lugar e, ao mesmo tempo, acaba colocando as referências da sua língua materna dentro da língua daquele lugar onde essas pessoas estão agora. E nós somos a mesma coisa. Muitas pessoas dizem, mas eu não sei falar a língua vêneta, que também é conhecida por italiana. Se vocês têm alguma dúvida entre o que é vêneto, o que é italiano, eu tenho alguns vídeos que eu já fiz, vale dar uma olhada nisso. Mas então, mesmo que não saiba falar a língua vêneta, que saiba falar, não sei, o que a gente chama aqui de bestemar, né? Que seja as blasfêmias que existem na língua vêneta, mesmo que só saiba isso, provavelmente... muito provavelmente tu já deva ter dito algumas palavras que eu vou colocar aqui, são 5 elas, muito usuais, pelo menos aqui nessa região aqui da Serra, né? Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Caxias, pelo menos aqui essas palavras eu escuto praticamente no dia a dia e muitas vezes de pessoas que vêm de fora para trabalhar aqui e são influenciadas, né, por as pessoas que estão aqui, acabam pegando essas palavras e incluindo no seu português por rotina. Espunchar. Então, quantas pessoas já não disseram espunchar? Isso é vêneto, isso não é português, né? Não é nem gíria do português, não é nada. Isso é vêneto. Significa nada mais, nada menos do que picar ou alfinetar. Mas, por exemplo, toda língua te serve como uma visão de mundo, né? A língua, a mãe, ela dá uma visão de mundo sobre as coisas. Eu, por exemplo, quando eu me alfineto o dedo, eu não vou dizer, eu me alfinetei o dedo. Eu nem penso nisso, né? Eu até posso dizer, mas de um modo muito racional, pensando, eu não quero falar agora porque as pessoas não vão entender. Então eu vou falar, uma picada no dedo, eu me alfinetei o dedo. Mas a minha cabeça diz espuntear. E se eu estou no meio onde eu posso falar, eu vou dizer, me espunchei o dedo, né? Já colocando na conjugação portuguesa. Outra, ronhar. Olha lá aquele ronha. Ou aquela pessoa lá, olha lá aquele cara, ele só sabe ronhar. Ronhar significa reclamar continuamente, né? Reclamar demais. Então também faz parte da língua vêneta, é uma palavra, ronhar. Outra, panocha. Caiu um pouco em desuso aqui, mas uma vez se usava muito, principalmente na minha infância, chamar um de panocha, um outro de panocha. Panocha também é vêneto, significa espiga de milho, né? Então, se tu é uma espiga de milho, tu é imóvel, tu é uma coisa engraçada, amarela, enfim, então tu é um panocha, né? A mesma coisa como se dissesse que burro, né? Outra, pochar. Quem nunca usou essa aqui na Serra Gaúcha, pelo menos com convívio, né? Aqui, pochar significa embeber, né? Significa colocar algo dentro da água. Pochar a bolacha no café. Pochar, não sei, alguma coisa na água. Então isso já faz parte do nosso português também. Eu não uso, eu vou embeber a bolacha no café. Isso está fora de questão na minha cabeça. Eu, ao menos, nunca uso isso e conheço a maior parte das pessoas no meu cotidiano nunca diriam essas palavras de referência portuguesa, né, para falar isso. Usariam sim, pochar. Eu pochei não sei aonde. É isso. Outra, muito parecida, pocho, né, que o plural, então, no masculino acaba com i, poche, que geralmente é para definir quando se come coisas ruins, né? A gente usa aqui, eu tô comendo coisas que não tem muito valor nutritivo, salgadinho, muita porcaria, então a gente fala, eu só comi pote hoje, né? Então no vêneto, só amanhã pote ancoi. Significa nada mais, nada menos do que baboseira, né? Pocho, e plural, pote. Então, a gente pensa que não tem influência, mas claro, a gente tem muita influência da língua vêneta dentro do nosso português também. Tchau, tchau!